Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. O nosso convidado de hoje nasceu em 1967 em Coimbra, escolheu Direito, internacionalizou-se e deu nas vistas em algumas das melhores universidades do mundo. Muitos dizem que é um dos nossos melhores académicos. Frequentemente, por onde passa, é um dos mais jovens e é também uma estrela. Dizem que tem uma cabeça rara e uma personalidade encantadora. Vamos conhecê-lo, vamos todos dar as boas-vindas ao Ministro Miguel Poiares Maduro. Miguel Poiares Maduro, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. É um gosto. Muito obrigado pela apresentação. Olha, para si, a vida é bela? Eu direi que todos nós temos momentos difíceis na vida, temos dificuldades, mas eu aprecio muito a vida, gosto de tirar partido de tudo aquilo que a vida me oferece, de mudar, de experimentar coisas novas e, portanto, acho que isso significa claramente que acho que a vida é bela e deve ser vivida em várias das suas dimensões. Não devemos ter uma vida que é muito focada, muito centrada numa ou duas coisas. Eu gosto muito de ir mudando, fui mudando de profissões, de atividades que fazia e acho que isso é uma forma de apreciar a vida nas múltiplas facetas que nos oferece. E gosta muito de sorrir, diz que passa grande parte do tempo a sorrir. Isso é de si ou é mesmo felicidade? Não vou fazer uma interpretação de subconsciente, saber se sou profundamente feliz ou não, isso é reflexo disso. Mas acho que mesmo as dificuldades e as infelicidades que tenho na vida, normalmente procuro encará-las com sentido de humor. Quando as coisas são mais difíceis para mim, frequentemente a forma como lido com elas é com ironia. Portanto, às vezes o sorriso não quer dizer necessariamente que esteja feliz, que esteja tudo bem, mas é a forma de lidar também com as dificuldades. Há quem diga, li uma vez numa crónica do Público, era um elogio à sua personalidade, até que tem um sorriso infantil e um sorriso contagiante. Acha que ainda tem um miúdo dentro de si? Se tenho, no sentido de que eu tenho uma experiência longa da vida, portanto foi aprendendo imensas coisas, só faz sentido irmos aprendendo com aquilo que nos sucede na vida, nós temos que ter percepção disso e eu aí sou muito racional e sou uma pessoa que vai constantemente refletindo sobre aquilo que lhe vai acontecendo e procurando mudar, ajustando-me àquilo que a vida me ensina, mas gosto de pensar que continua a ser muito genuíno e lá está, e é encarar a vida com algum imediatismo, no sentido de procurar tirar partido daquilo que ela nos oferece, que muitas vezes é simples, é imediato, como um dia extraordinário como este, mas que pode trazer-nos tanto prazer e tanto bem-estar. Outra coisa que o faz sorrir muito e que lhe deve dar imenso gozo, cozinhar. Sim, eu gosto bastante de cozinhar, por um lado porque penso que alguém como eu, que tem tido ao longo de muitos anos um trabalho muito intelectual, académico, é importante às vezes conseguir desligar mentalmente. E é uma das dificuldades às vezes, é termos o cérebro sempre muito concentrado, muito a pensar, é importante desligar e cozinhar ajuda-me a isso. Por outro lado, cozinhar é talvez das coisas mais sociais que nós temos de relacionar com os amigos. Eu gosto muito de cozinhar, mas normalmente cozinho sobretudo para amigos, ou para pessoas da minha vida, para a minha família, para namoradas, porque é a melhor forma, muitas vezes, de exprimirmos a essas pessoas aquilo até que pensamos com eles e nos relacionarmos com eles. Há um filme belíssimo sobre a cozinha chamado Homem, Mulher, Amor, Comida, que é a relação de um pai com as suas duas filhas, é um filme de Taiwan, em que o pai basicamente não consegue conversar com as filhas e a única forma como se exprime é aos almoços de domingo em que cozinha imensos pratos para as filhas. E eu acho que isso é uma metáfora daquilo que a cozinha é, de comer é, enquanto ato social e forma de nos relacionarmos com os outros. Nesse sentido, por exemplo, eu mantenho o hábito de almoçar sempre ao domingo com a família, acho essas coisas extraordinárias e lá está, são daquilo que a vida nos oferece que é mais importante. Tem uma bimbi? Não tenho essa versão, tenho uma outra versão, mas é semelhante também. Estou a perguntar porque normalmente nas cozinhas dos grandes chefes há sempre uma bimbi, uma espécie de um braço direito. Não só isso, mas como tenho a esse nível, como académico sou, mesmo do ponto de vista da cozinha, encaro as coisas de uma forma talvez algo até excessivamente científica e portanto tenho uma aparelhagem muito diversificada na cozinha, não só a bimbi como outro tipo de aparelhos para cozinhar. Uma coisa é gostar de cozinhar, outra é ter realmente
tanto jeito, acha que realmente consegue deixar os seus comensais derretidos com os seus pratos ou não? Não, eu só posso dizer que eu procuro fazer coisas que agradem as pessoas e que, sobretudo, surpreendem as pessoas. Eu não cozinho só pratos tradicionais, gosto de cozinhar coisas criativas, criando, inovando. Às vezes as coisas saem bem, às vezes as coisas saem mal. A grande vantagem da inovação, da criatividade, é surpreender as pessoas com coisas novas. Tem uma especialidade ou não? O risco é falhar. Quando se inova, corremos sempre o risco de falhar. E, portanto, quem come em minha casa, os meus amigos, a minha família, sabe sempre que muitas vezes corre riscos. Às vezes correm bem e têm grandes satisfações, outras vezes corre mal. Já experimentou fazer uma pavlova? Por acaso nunca fiz. Não. Dizem que é um dos pratos mais difíceis, era? Mas não, nunca fiz. Não sei se por essa razão, mas nunca fiz. O que é mais difícil, cozinhar ou governar? Não, governar é mais difícil no sentido em que é uma responsabilidade, sobretudo, maior. E agora, ambas as coisas têm um ponto em comum. Para serem bem feitas exigem método. Eu sou uma pessoa, e eu repito isto constantemente, que entende que a base da qualidade das nossas decisões são os nossos processos de decisão. Prepararmos bem a informação, termos mecanismos de controlar essa informação, validar essa informação, questionar essa informação, comparar com outra informação, ponderar bem. Quanto melhor forem os nossos processos de decisão, melhores serão as nossas decisões. E nesse sentido, é o mesmo na cozinha que no governo. Sendo importante que também é necessário ter sempre alguma dose de criatividade, porque a criatividade é fundamental para encontrar soluções para os problemas. Os problemas existem porque não há, naquilo que está estabelecido, uma forma de encontrar solução. Para nós encontrarmos solução para um problema, frequentemente temos de olhar para esse problema de uma forma diferente, pensar com criatividade. E nesse sentido também é outro ponto em comum entre as duas coisas, é a necessidade de ter sempre um certo grau de criatividade. Porquê é que gosta tanto de música clássica? Não é só música clássica, mas gosto muito de música clássica. Não sei de onde é que vem esse gosto tradicional de música clássica. Aliás, já tenho um gosto muito eclético, porque mesmo no domínio da música clássica gosto de alguns compositores contemporâneos, desde Philip Glass, por exemplo. Também gosto de jazz. Mas não sei, mas eu muitas vezes a música é outro instrumento que eu tenho que me permite desligar. Às vezes, curiosamente, também permite-me estar mais calmo a trabalhar. Eu às vezes trabalho e procuro refletir com música, mas frequentemente a música, sobretudo, acalma-me. Tem um certo fator de sublimação que me acalma. Eu lembro-me que muitas vezes, quando fiz o meu doutoramento, quando na minha defesa de doutoramento, as horas anteriores, muitas vezes as pessoas passam a trabalhar, a ler, eu passei a ouvir música clássica. Lembro-me até que era o Mahler, a segunda sinfonia do Mahler. Fui correr e depois fui ouvir música clássica nas horas que precederam. E dava sempre esse conselho aos meus alunos de doutoramento, que é nunca estudarem mesmo antes, por exemplo, de uma defesa de tese, mesmo antes da apresentação de uma conferência, porque eu acho que nós devemos ir com a cabeça mais fresca. É preciso um distanciamento. Exatamente. Se vai demasiado embranhado nos próprios pensamentos, nós não temos o distanciamento que é necessário para muitas vezes apresentar as coisas com mais clareza e refletir sobre elas com mais clareza também. E, portanto, consta que quando vai nas suas viagens com a sua equipa gosta de ouvir música clássica muito alto, quando está no seu gabinete muito também alto, muitas não sei, vezes... mas enfim, se calhar isso é queixas que ouviu da minha equipa. Não são queixas, não são queixas. Vou apurar isso. Eu acho que eles apreciam, mas efetivamente acho que se ouve nos corredores a música clássica que põe assim tão alto. Além de ser um momento de descontração, também o inspira a trabalhar. Tem noção que houve um estudo que deu conta agora que as pessoas que ouvem música clássica põem o cérebro a ginasticar. Será isso que explica a sua grandeza cerebral, como tantos dizem? Não sei, não faço ideia, mas estou disposto a submeter-me ao estudo se quiserem, até porque também não sei se tenho essa grandeza ou não, mas enfim, isso deixo para os outros avaliarem. Mas se lida bem com o elogio, não sei se lida ou não, há pessoas que dizem que costuma não só pensar fora do quadrado, como ver o quadrado de todos os lados. Isso deve dar algum trabalho. Eu gosto muito de olhar para os problemas de uma forma diferente que as pessoas normalmente olham. Acho que é precisamente a forma, frequentemente, de encontrar soluções, é virar a página ao contrário.
e olhar para ele. Eu acho que frequentemente as pessoas não encontram soluções, não inovam, porque continuam a fazer as mesmas perguntas sobre os velhos problemas. A melhor forma de encontrar uma resposta nova é fazer perguntas novas sobre problemas e pré-existentes. Eu lembro que um dos meus trabalhos académicos mais conhecidos chama-se sobre o contraponto no direito, que foi lendo sobre teoria musical, sobre o contraponto, que é quando nós temos duas melodias, que no fundo são duas melodias autónomas, mas que se relacionam entre si. E fazer o mesmo na relação entre o direito nacional e o direito da União Europeia. E então, o ponto de vista que eu assumi, partindo da teoria do contraponto musical, foi dizer, nós, no direito, não temos que resolver essa questão. Porquê? Nós podemos ter duas teorias de explicação do direito, de cada uma dessas áreas do direito constitucional nacional, do direito da União Europeia. Cada uma delas presume que o direito que tem a última palavra é o direito nacional ou o direito europeu, mas se na solução concreta dos diferentes casos jurídicos o resultado final for o mesmo, elas são compatíveis. E como é que nós conseguimos isso? Através de uma lógica semelhante ao contraponto musical. Estava a falar dessa questão do contraponto em relação ao direito, mas agora, de repente, apareceu-me o PSD e apareceu-me do outro lado o PS. Acha que esta teoria do contraponto pode funcionar ou não? Nestes dois projetos diferentes? Não, entre o PSD, o CDS e o PS, na política, a política tem uma certa dimensão de contraponto, que é, aliás, para se conseguir o compromisso na política, que é tão importante, tem de ser um bocadinho como no contraponto musical, que é cada um preserva a nossa identidade, cada melodia musical tem a sua identidade, mas elas depois têm de ser compatíveis entre si. Por que se define como um peixe fora d'água? Nesse livro que eu escrevi era por duas razões. Primeiro, porque sou um português que escreve e refletia sobre Portugal, mas que viveu grande parte do seu período da sua vida fora de Portugal. A outra razão era porque eu estava a falar de muitas matérias nas quais não era um especialista. E, portanto, a provocação que esse livro incluía era precisamente a circunstância de o que é que eu posso dizer sobre matérias que não sou especialista, olhando essas matérias de um ponto de vista diferente. Frequentemente é uma provocação, não é? Um jurista falar sobre o amor, por exemplo, como tinha crónicas sobre isso, é uma provocação. E a felicidade e o erro. Exatamente, sobre temas que não são temas das quais eu tenha um conhecimento especializado. E, portanto, gosta de ir para fora de pé? Tem a ver com aquilo que eu dizia antes. Eu acho que nós aprendemos muito sobre certos temas, sobre certos problemas, se os olharmos de um ângulo diferente. Se partirmos de uma área totalmente diferente, para procurar conhecê-los através dessa área. Isso não quer dizer que é dessa forma que nós ficamos a conhecer os problemas e encontramos a solução para os problemas só se os olharmos por um ângulo diferente ou por uma área que não tem nada a ver com a área técnica até sobre esses problemas. Mas dá-nos a informação nova, dá-nos uma perspectiva que de outra forma não temos e essa perspectiva pode ser muito útil para encontrar a verdadeira solução para esses problemas ou para conhecer esses temas com mais profundidade. E como é que na altura o jurista olhava para o amor? Não, isso eu lembro-me uma das... O objetivo daquelas crónicas era também ter humor, ter sentido de humor. E não de amor, mas de humor. De humor. E eu fiz um exercício, precisamente lá está de provocação, que foi aplicar teorias económicas, de racionalidade económica ao amor. E para, no fundo, provocar as pessoas e levar as pessoas a pensar de forma diferente. Não só sobre o amor, mas também sobre as próprias teorias económicas. E eu então, de forma provocadora, disse, não há matéria onde isso mais aconteça do que o amor. E, no entanto, o Estado não regula o amor, porque o amor provoca externalidades. Se duas pessoas se gostam e outra gostaria de uma delas, no fundo, vê o seu amor perdido, isso é uma forma de externalidade. No amor, os custos de informação são altíssimos, as pessoas conhecerem-se mutuamente, frequentemente a discussão, os custos de transação. Quantos heterónimos cabem dentro do Miguel Poiares Maduro? Não sei, mas eu acho que sou só mesmo o Miguel Poiares Maduro, com muitas facetas, mas sou o Miguel Poiares Maduro. Mas bastante eclético. Sai a quem? Ao pai ou à mãe? Acho que aos dois. Acho que realmente aos dois. Tenho dimensões do meu pai e da minha mãe. O meu pai faleceu muito jovem, portanto, eu lembro-me dele até a um certo ponto, porque ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Mas tenho uma imagem muito presente dele e dizem que eu saio a ambos. Fale-me da sua infância.
Não, a minha infância, o que eu me lembro mais da minha infância era o facto de passar um imenso tempo a jogar futebol no jardim em frente à casa. Eu vivia na Figueira da Foz, tínhamos um parque em frente à casa que chama-se as Abadias. Jogava futebol, ia à escola, jogava futebol, ia à escola. Era estava bom com os aluno amigos. também ou não? Era bom. Distinto ou médio? Não, era acima do médio, digamos. Acima da média. Já a jogar à bola, ouvi dizer que é bom de bola. Eu, nessa altura, cheguei a jogar nas camadas jovens da Naval 1º de Maio. Portanto, gostava de jogar futebol e cheguei a jogar futebol durante alguns anos. Gostava e ainda hoje gosto de jogar, já não com a mesma qualidade com que jogava antes, mas sempre gostei. É um desporto que eu gosto muito. Joga com que frequência? E com quem? Eu jogo com uma frequência um bocadinho errática neste momento. Houve um período em que consegui, mesmo estando no governo, jogar quase todas as semanas e jogava dentro do meu ministério com os gabinetes dos secretários de Estado. Agora, por acaso, tenho marcado para a semana um jogo que com o secretário de Estado João Almeida combinámos com os grupos parlamentares da maioria e, portanto, vamos ter um jogo entre o governo e a maioria. Vamos ver como é que nos corre. E quando joga é para ganhar ou não? É ambicioso? Isso sou competitivo, é verdade, reconheço. Acho e gosto muito de pensar que nunca coloco essa competitividade acima da ética, do cumprimento das regras, mas sou competitivo incluindo quando jogo futebol, ou se calhar até mais quando jogo futebol. Devo depreender que está triste, o Sporting... O Sporting realmente, mas infelizmente já não é verdadeiramente triste, porque nós temos um padrão ao longo de tantos anos que as nossas expectativas já estão um bocadinho baixas. Mas eu agora, neste momento, tenho expectativas de novo para que o Sporting, as coisas corram melhor nos próximos anos. Não teve grandes dúvidas desde muito novo? Quis sempre ser jurista? Já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu não consigo responder, porque realmente desde que me lembro que dava por assento que ia fazer o curso de Direito. Nunca teve nenhum outro sonho, como os miúdos? Ser médico, enfermeiro, veterinário, nada? Havia uma outra matéria que eu gostava, lembro-me até que foi a segunda, é um bocadinho estranho colocar em primeiro Direito e em segundo a Escola de Cinema, mas foi o que eu fiz. Portanto, a minha segunda preferência era o cinema e cheguei a fazer um ano, enquanto estava a fazer o doutoramento em Florença, cheguei a fazer um ano de escola de cinema, de uma escola de cinema privada em Florença. É daí então que vem a sua paixão pelo cinema e tem sempre uma fita para recomendar a alguém a qualquer momento? Não direi que tenho sempre, mas gosto bastante, sim. O que é apaixonante no direito para si? Eu gosto do processo argumentativo e eu acho do direito, isto vai surpreendê-la, das matérias mais criativas que existem. Criativas? Sim. Porque eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que discutíamos antes. Eu acho que a maior criatividade surge num contexto em que temos muitos condicionamentos. É isso a lei. É fácil dizer algo novo, algo diferente, onde não temos limites, não temos fronteiras. Agora, ser criativo, onde há muitos condicionamentos, como é o caso de direito, que nós temos de trabalhar dentro das normas, dentro das regras, e interpretando as regras para encontrar a solução que entendemos ser a melhor, mas sempre tendo de respeitar as regras, tendo o condicionamento do texto, é das coisas mais criativas. Da mesma forma que para mim é extremamente criativo, por exemplo, um maestro a interpretar música. Ou, se quiser, um chefe de cozinha a interpretar uma receita. Em todas essas atividades há imensos limites, condicionamentos, e é frequentemente nessas que a criatividade é mais fundamental para conseguir fazer algo diferente dentro de tantos constrangimentos. Porque não gosta de constrangimentos, Portugal foi pequeno demais para si, porquê que foi embora do país e porquê que conseguiu lá fora qualquer coisa que se calhar aqui dentro não conseguiria? Foi porque eu sempre tive abertura, não achei que tinha de fazer a minha vida aqui e portanto sempre olhei para as oportunidades que tinha, independentemente de onde era que elas se colocavam, se era aqui, se era em Florença, se era nos Estados Unidos da América, e portanto o que foi fazendo escolhas independentemente do país, do mundo onde elas eram, e tive felizmente a oportunidade que me foi oferecida de ter essas escolhas para fazer, que outras pessoas não têm.
Porquê que é tão reconhecido lá fora? Voltando àquela crónica do Público de há pouco, para quem não o conhece e não conhece bem o seu currículo, dizia lá que por onde quer que passe é uma espécie de galáctico e que engrandece o nome do Sporting, já falámos sobre ele, mas que engrandece também o nome de Portugal. E olhando para o seu currículo, de facto, é claro, esteve no Instituto Universitário Europeu de Florença, onde dirigia o programa do Global Governance, mas também é uma referência em várias outras universidades, como a London School of Economics, Paris 1 e 2, Colégio da Europa de Bruges, no Instituto de Empresa em Madrid, é reconhecida em Yale e Harvard, só para citar duas universidades que toda a gente conhece, mas também já lecionou na Austrália, é convidado para dar aulas em Macau e Hong Kong. Como é que consegue isto tudo? Não sei, lá está, porque eu Foi tropeçando nestas oportunidades? Ou agarrou-as porque quis? tive a oportunidade de me oferecerem poder ir ensinar. São coisas diferentes que estão aí também. Há instituições dessas onde eu fui professor, como Yale, ou Universidade Europeu de Florença. Há outras em que, enfim, reconhecendo o trabalho que eu faço como académico, me convidam para ir passar uma semana, 2 semanas, a dar um conjunto de conferências. Tive essa oportunidade, fui vendo o meu trabalho reconhecido. A única coisa que eu posso dizer é que eu procurei sempre fazer bem o meu trabalho. E acho que também fiz bem o meu trabalho porque tinha prazer a fazer esse trabalho. E porquê que Nunca procurei dá nas fazer coisas vistas? com sacrifício. Porquê que dá nas vistas? Ouvi dizer isto, foram mesmo alguns relatos, de que frequentemente está numa sala, a dar uma palestra, é o mais novo e é uma estrela. Não sei, enfim, presumo que as pessoas reconhecem a qualidade do trabalho que eu É isso ou tem fiz qualquer enquanto coisa mais? académico. Há sempre qualquer coisa que é mais apimentada. Tem que ver com o quê? Sentido de humor? Descontração natural? Eu isso prefiro que sejam. Tenho grande dificuldade em falar de mim nesse sentido. Fala-me então do prémio que ganhou da Gulbenkian, que esse aí é um prémio que sabemos que é atribuído à investigação e à ciência de excelência. Acha-se excelente, foi excelente, mereceu o prémio? Quem faz essa avaliação é o júri. Que foi unânime. Eu também não gosto de ter falsas modéstias, portanto, eu acho que eu sempre trabalhei na minha área e do ponto de vista académico e científico, sempre trabalhei no sentido de fazer uma investigação de qualidade, uma investigação de excelência. E na medida em que os outros reconhecem isso, que isso é no mundo científico, no mundo académico, sobretudo a nível internacional, esse reconhecimento está dependente dos nossos pares. Nós somos bons ou maus dependendo dos nossos pares. Se eles nos citam, se eles se referem a nós. E felizmente os meus pares a nível internacional reconhecem o meu trabalho como de qualidade. Com esse prémio ganhou 50 mil euros. O que é que fez ao dinheiro? Guardou ou gastou? Bom, ficou no banco e depois foi sendo gasto noutras coisas. Não sei, a parte ainda estará no banco, depende. Mas não é que tenha pegado nesse montante e tenha dito, olha, este montante vai especificamente para isto. Não. Qual é a sua relação com o dinheiro? Sei que é desprendido. É bastante desprendido. Aliás, como vê por isto, não peguei nesse dinheiro e utilizei para nada de particular, ficou... Cavaco Silva e Durão Barroso seguiram sempre a sua carreira de perto e há quem diga que, para eles, o Miguel Poiares Maduro é um menino de ouro. Por que acha que eles olham assim para si? Não sei, nem sei se olham assim para mim. Mas olham para si como uma referência? De novo, o que eu espero é que a qualidade do trabalho que fui fazendo nas várias áreas onde estive presente fosse reconhecida por várias pessoas. Aprecio isso, e se é esse o caso também com as duas personalidades que mencionou, e que são duas personalidades que eu também admiro muito. Porque acha que estas pessoas reconhecem o seu talento e efetivamente o seu conhecimento e o trabalho de investigação que tem vindo a realizar, e depois quando chegou cá a Portugal houve muitas pessoas que questionaram o seu currículo e a validade do seu currículo. Acha que Portugal, de certa forma, não gosta muito da excelência? Eu não acho que tenham questionado o meu currículo em Portugal. Questionaram o facto de eu vir no estrangeiro e, portanto, automaticamente... eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Por um lado, é um bocadinho... Nós temos uma tradição muito em Portugal de que é um bocadinho duplamente... Corre o risco de ser um bocadinho duplamente provinciana, que é... Se alguém está lá fora e tem o mínimo de reconhecimento, subitamente é tratado cá em Portugal como um gênio, automaticamente.
Mas se depois também vem para o país, no momento em que chega ao país, deixa de ser um gênio e passa a ser alguém que não compreende o país, que é um estrangeirado, que não... Portanto, é uma relação um bocadinho paradoxal, para não utilizar outra expressão, que o próprio país tem com os portugueses que frequentemente vivem lá fora. O que é que sentiu no seu caso específico? Não, eu não, por acaso não senti muito, mas eu também aí não ligo muito. O tempo que teve fora de Portugal, basicamente considera que foi um outsider em relação à realidade portuguesa, ou foi sempre acompanhando a realidade política aqui e ali? Fui acompanhando com muita proximidade, quase sempre tinha. Para além de, por exemplo, em Florença, onde eu vivia alguns meses do ano, menos, poucos, nos Estados Unidos e depois o resto do tempo em Florença, para além de vir quase uma vez por mês a Portugal, mesmo quando estava nos Estados Unidos, pelo menos uma vez por mês, e passar os meses do verão, 2, 3 meses sempre em Portugal. Por exemplo, tinha a televisão portuguesa, tinha o satélite português com todos os canais portugueses e acompanhava. Via mais a televisão portuguesa do que a televisão italiana. Costuma perguntar-se onde é que as pessoas estavam no 25 de Abril. Eu pergunto-lhe onde é que estava em 2011, quando José Sócrates fez o pedido de ajuda externa para o país. Não lhe garanto se nessa altura, até poderia ser um dia que estivesse em Portugal, mas estava a viver em Florença. Como é que acompanhou esta notícia? Ficou triste? Antevia que Portugal precisasse eventualmente de um outro pedido de ajuda externa? A vida de Portugal encaminhava-se para aí ou não? Tornou-se inevitável o país pedir resgate internacional. Isso era claro. O aumento do endividamento, das taxas de juros da dívida portuguesa era tal que não havia outra alternativa, infelizmente, para o país do que pedir esse auxílio externo. Foi pena até o país não ter mais cedo solicitado esse apoio, porque provavelmente os custos e os sacrifícios que os portugueses passaram não teriam sido tão grandes. Portanto, a resistência do Primeiro-Ministro, na altura, a reconhecer a realidade em que o país se encontrava, eu acho que originou a que os sacrifícios por que tivemos de passar fossem ainda maiores. Sendo cinéfilo, ajudava-me a perceber se acha ou não que a vida desde o resgate para Portugal tem sido realmente um filme. Tem sido. Eu não quero dizer que é um filme, porque um filme normalmente é uma ficção. E isso desvalorizaria os sacrifícios que os portugueses fizeram. Acho que foi um período extremamente duro, foi eu direi mesmo, foi a mais grave crise que o país enfrentou em democracia e que se traduziu em sacrifícios muito grandes para os portugueses, que finalmente agora estamos a ultrapassar. Mas sabemos bem os custos enormes que isso trouxe para os portugueses e a dor e os sacrifícios que envolveu para muitos portugueses. Portanto, acho que a nossa responsabilidade de todos é darmos sentido aos sacrifícios que foram feitos. Sente que os sacrifícios que fez também a nível pessoal valeram a pena? Sim, isso seguramente. Eu acho que eu não vim para o governo fazer um sacrifício. Houve sacrifícios pessoais que eu tive de fazer, a nível financeiro, a nível da minha vida pessoal, mas a opção que fiz, não a fiz para cumprir um sacrifício. Fiz porque quis fazer. Achei Como é que devia foi? fazer. Um dia estava lá fora, o telefone tocou e de repente disseram-lhe: Miguel, quer vir ser ministro? Foi muito próximo disso. Estava em Florença, numa manhã em Florença, e recebi uma chamada, primeiro de alguém, a perguntar-me se o Primeiro-Ministro me poderia ligar, e depois o Primeiro-Ministro ligou-me e conversámos. O que é que ele lhe disse? O que é que ele lhe disse? Porque é que o escolheu? Conhecia-se? Não vou falar dos detalhes da conversa que tive com o Primeiro-Ministro. Posso dizer, não levei muitas horas a decidir. Tive de organizar as minhas coisas, eu estou em licença sem vencimento, ainda tenho até a minha mobília toda continua em Florença. Ainda não desmobilizou, ainda não trouxe as coisas para cá de vez? Não, eu estou em licença sem vencimento e nem sequer tinha lugar cá em Portugal para trazer toda a mobília que lá tinha. Portanto, tive de arrendar um armazém em Florença onde me mantenho lá a mobília. E depois aceitou vir porquê, exatamente? O que é que viu neste desafio? Duas razões. A primeira era, e é pessoal, que é, ainda que neste momento da minha vida talvez não tivesse sido o momento mais oportuno para eu exercer funções deste tipo, até atendendo à fase em que me encontrava da minha vida profissional, eu sempre tive
algum interesse em desempenhar num futuro funções públicas. Eu sempre tive algumas possibilidade, sempre pensei na possibilidade do que é que seria fazer isso e o que é que seria ter a oportunidade de tentar concretizar algumas ideias que eu achava que o país deveria procurar prosseguir. E sendo convidado num momento tão difícil para o país, disse, eu não posso dizer não agora na expectativa de que o país me venha no futuro de novo a conceder uma oportunidade de poder influenciar as coisas, o futuro do meu país. Achei que neste momento, tendo um convite, tinha de dizer que sim. Parece ter trazido alguma frescura à sua governação. Sente isso ou não, que é um ministro diferente dos outros? Em primeiro lugar, eu procuro pôr emoção, empenho, energia, digamos se quiser, paixão naquilo que faço, mas o que procuro é precisamente concentrar essa dimensão emocional naquilo que é de positivo, não naquilo que é negativo. Não, procuro é desligar quando as coisas são negativas e às vezes há um ruído mediático que se cria de uma certa coisa, eu procuro desligar isso. Não vale a pena estar-me a preocupar com o que é que vão pensar, com o custo político, determinada coisa, é desligar e pelo contrário, aí ir ver um filme, estar com a família, para depois no dia seguinte começar de novo a trabalhar sobre a resolução dos problemas. É isso que eu penso. Se sou ou não diferente, eu sou aquilo que sou, o que eu acho que é, eu desdramatizo e procuro também desacralizar o exercício da função política. E acho isso muito importante. Acho que nós devemos encarar o exercício da função política com alguma normalidade. Eu não venho de muitos anos de prática da política, não sou um profissional da política no sentido tradicional do termo, mas gosto de pensar que estou na política e, portanto, sou política nesta fase da minha vida. Mas, da mesma forma, também gosto de pensar que, a seguir, deixarei de novo a política para ir fazer outra coisa com a maior das normalidades. Não é agarrado ao poder? Não, de forma nenhuma. Para mim, o poder é uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer alguma coisa. E essa oportunidade existe agora relativamente às funções governativas, que é uma oportunidade que vem com uma grande responsabilidade, mas nós também temos poder em muitas outras dimensões da nossa vida. E podemos ter poder fora do governo nesse sentido positivo. Termos oportunidade para fazer coisas, termos outra oportunidade para contribuir. E eu acho que é muito importante que cada vez mais na política, quando se faz política, assumirmos que estamos a fazer política porque isso valoriza a política. Eu acho que eu posso contribuir para valorizar a política com aquilo que fiz e que sei e que conheço profissionalmente. E, no entanto, não lhe faz falta a experiência política? Mas quando sair da política, fazê-lo com a maior normalidade. Não passar a estar dependente da política. Isso para mim é muito importante. Não quer passar a estar nunca dependente da política? Eu não quero, isso é garantidamente para mim, eu quero contribuir para a política e exercer as funções políticas valorizando-as, mas da mesma forma não quero, por exemplo, estar tantos anos na política de tal forma que a minha atividade profissional pós-exercício de funções de governo ou de outro tipo, seja uma consequência de ter estado na política. Isso não quero e acho que cada vez mais nós devemos encarar a política dessa forma. Sobre o momento que vive agora em particular, estava-me a falar da responsabilidade. Quanto pesa, qual é o peso da responsabilidade nos seus ombros de, num momento de austeridade, ser o homem do dinheiro? É uma responsabilidade grande, mas a forma de encarar essa responsabilidade é procurar ser muito profissionais, muito empenhados e dedicar-me ao máximo a encontrar as melhores soluções e a melhor forma do país poder vir a tirar pleno partido dos fundos estruturais. Não é a forma de lidar com essa responsabilidade, não é passar todo o tempo a pensar nessa responsabilidade, porque se nós fizermos isso, então de novo vamos condicionar-nos, vamos pensar demasiado no risco de errar e isso vai nos levar muito mais provavelmente ou à inércia ou a erros bem mais graves do que aqueles que temos de agir, temos de não deixar que a responsabilidade nos condicione, mas sim ser muito sérios, muito empenhados e o mais competente possíveis no desempenho dessas funções. Quais são os sonhos, particularmente, que cabem dentro do Portugal 2020? O que é que Portugal precisa neste momento? Que tipo de investimento? Eu acho que o grande sonho é o país poder crescer com sustentabilidade, sendo cada vez mais um país aberto, um país que faz parte no mundo global e um país que é também
cada vez mais coesa em termos sociais e territoriais. Eu direi que o país tem dois grandes desafios históricos que tem vivido. Um é, mesmo quando cresceu economicamente, cresceu com sustentabilidade. Isso levou-nos, por exemplo, a pedir resgates e auxílio internacional 3 vezes em democracia. O segundo problema... O que mostra que há um modelo que está completamente errado, é isso? Sim, o modelo do houve passado... um modelo de crescimento que era errado, mesmo quando muito poucas vezes nos trouxe crescimento, e quando trouxe crescimento foi crescimento ilusório, pouco depois levou a custos ainda maior aos portugueses. Portanto, veio um crescimento. Portanto, esse é um modelo baseado no consumo privado. Muito um modelo baseado no consumo privado. Quer dizer, todos nós eu quero que os portugueses possam consumir mais, ter mais rendimento, ter mais dinheiro nos bolsos. Mas nós só teremos isso com sustentabilidade de forma séria se formos um país mais competitivos. Portanto, a nossa primeira aposta é sermos competitivos e competitivos num contexto internacional, para podermos ter as condições para cada vez mais oferecer melhores condições de vida aos portugueses, melhor emprego de maior qualidade, com salários mais elevados. Isso é fundamental. Mas acha que Portugal já tem essa maturidade? Observou-se agora durante este período de austeridade que frequentemente, quando o Governo tinha de carregar com um pouco mais de austeridade em cima dos ombros dos portugueses, de certa forma os indicadores retraíram-se um bocadinho, e quando devolveu algum rendimento aos portugueses, a economia parece que respirou um pouco de alívio. Acha que Portugal já tem essa maturidade? Porque 60% daquilo que é o PIB ainda é o consumo interno. Mas a percentagem de crescimento do PIB que decorre das exportações é cada vez maior, e esse é que é o sinal muito positivo que nós temos. Uma percentagem da atividade económica e do PIB tem de ser sempre do consumo interno, e o país necessitava de recuperar um pouco também da sua procura interna. Mas o que é muito relevante e muito boa notícia para o país é que cada vez mais nós estamos a crescer economicamente sem ser dependentes do consumo interno. E é por isso que estamos a crescer, de novo, sem desequilíbrios externos, tendo pela primeira vez tido, ao fim de 70 anos, um excedente da balança de bens e serviços. Isso são notícias muito positivas, e é esse modelo que nós temos de consolidar. A segunda grande preocupação que devemos ter como país, e que eu gostava que Portugal 2020 servisse, é combater a desigualdade e a pouca mobilidade social que nós temos tido ao longo de muitas décadas no nosso país. Nós somos um dos países mais desiguais e um dos países com menos mobilidade social. E isso passa muito por exemplo, ter uma sociedade cada vez mais meritocrática. Eu acho que é um dos méritos deste governo e da abordagem, da forma de governação que temos tido, e é um dos méritos da forma como estamos a estruturar o Portugal 2020, é ser muito meritocrático. E, portanto, reconhecer o trabalho, o empenho, a qualidade das pessoas, em vez de reconhecer, sobretudo, a sua rede de conhecimentos. Acha que foi uma boa decisão travar a fundo o investimento público durante estes anos? Foi uma decisão, eu acho que esse investimento público, por um lado, foi excessivo face ao investimento privado. O que nós necessitamos, sobretudo, é investimento privado para ter competitividade económica, porque senão, de novo, temos o tal modelo assente na procura interna. Agora, teria sido bom se nós não tivéssemos tido de travar tanto, se tivéssemos tido um pouco mais de margem para o corte no investimento público não ter sido tão substancial como foi. Mas as circunstâncias do país não permitiam outra alternativa. Olhando agora para a frente, como é que imagina o país daqui a uns meses? Antes de mais perguntar-lhe, a nível pessoal, se não acha que é um pouco ingrato, depois de ter feito todo este trabalho para o Portugal 2020, todas as negociações, na hora de distribuir o dinheiro, poder ter de estar de saída? Eu não tomei nenhuma decisão ainda quanto ao meu futuro, se vou permanecer na política, se não vou, realmente não tomei mesmo. Mesmo que o Governo ganhe as eleições, não está decidido que fica? Eu, até com as minhas instituições de origem, como sabe, estou sem licença de vencimento, o que eu combinei é que falaríamos antes das eleições, e portanto nessa altura terei de tomar uma decisão. Também não sei do ponto de vista da maioria quais são as opções, nem sei se a maioria, estou convencido que a maioria vai ganhar as eleições, estou realmente convencido disso, mas nem sei qual seria o governo que resultaria se a maioria ganhasse. Portanto, nenhum de nós, nenhum ministro atual tem lugar garantido num futuro governo, mesmo que a maioria ganhe de novo eleições. Mas para mim o importante é tirar satisfação da consciência de que acho que fizemos realmente um bom trabalho e de que fizemos reformas profundas. E espero que elas não venham a ser colocadas em causa. Isso é que me perturbaria.
Sente isso? Sente Não, acho que que há um não. dever cumprido? Sinto que sim. Não fiz tudo aquilo que gostaria de ter feito, mas fiz muitas coisas que para mim eram importantes fazer e isso é uma satisfação muito grande. E olhando agora para o prognóstico das eleições, é sempre tudo futurologia, mas não é certo que é o PS que vai ganhar estas eleições, ou é? Não de todo. Eu acho até que o mais provável é que a maioria veja reconhecida pelo povo português nas eleições o trabalho que fez ao longo destes 4 anos. Acha isso, honestamente? Acho isso. E acho isso, por um lado, porque entendo que o candidato a primeiro-ministro da maioria é alguém que gera muito mais credibilidade nos portugueses do que o líder da oposição. As pessoas hoje em dia querem um primeiro-ministro e um líder político que lhes diga verdadeiramente aquilo em que acredita, mesmo que isso não sejam coisas imediatamente populares para as pessoas. Mesmo que isso doa. Acho que preferem um líder desse tipo do que um líder como o atual líder da oposição, que parece estar constantemente a mudar de posição, consoante detecta que uma certa ponto de vista é mais ou menos popular. Eu ia perguntar-lhe exatamente isso, porque Pedro Passos Coelho foi visto no início como um homem talvez um pouco insensível e houve algumas pessoas que foram de certa forma mudando a opinião e ele foi ganhando novamente uma popularidade perdida. Isso significa que os portugueses gostam da determinação do primeiro-ministro ou não? Eu acho que lhe reconhecem sobretudo uma grande credibilidade e uma grande honestidade, desde logo na forma como se relaciona com os portugueses, como diz aos portugueses aquilo que entende que é melhor, para o país. Agora, até que ponto é que as pessoas preferem isso a um outro português que lhes promete devolver parte da austeridade que aconteceu durante estes anos? É uma escolha difícil, tendo em conta que há muitas pessoas que passam por reais dificuldades. Eu acho que a escolha não é difícil. Eu acho que, infelizmente, o populismo, o nosso debate público nem sempre é o mais racional e informado possível. Mas a escolha colocada nesses termos não é difícil e eu acho que as pessoas vão perceber que a escolha é essa e vão perceber também outra coisa, vão perceber que quando este governo chegou ao poder, realmente a atividade económica, o emprego, o investimento estavam em queda e que hoje em dia o país está num processo de recuperação, está no caminho certo. Mas acha e não que isso é o apelo... já se sente na economia real? Progressivamente começa a sentir-se na economia real. Desde logo nos investimentos das empresas, nós tivemos em 2014 a mais elevado aumento de investimento desde 1999 e desde logo no investimento empresarial. Temos tido alguma recuperação do emprego, agora sabemos que a taxa de desemprego ainda é muito elevada, sabemos que há portugueses que ainda têm rendimentos muito baixos. Agora eu acho que os portugueses também compreendem que prometer-lhes que lhes aumentamos imediatamente os rendimentos não é sério se isso não estiver associado a condições de sustentabilidade. Acho que os portugueses cada vez mais querem alguém que lhes fale seriamente e é isso que nós temos procurado fazer. Mas tentou já entrar dentro da cabeça de António Costa e pensar que, se calhar, honestamente é assim que ele pensa, que efetivamente o caminho para o país é retirar a austeridade e crescer de uma outra maneira? Eu não sei sequer se gostaria de ter essa capacidade de entrar na cabeça do Dr. António Costa, mas seguramente não tenho. E como ele muda muitas vezes de opinião, é muito difícil perceber o que é que realmente está dentro da cabeça dele. Esse é precisamente um dos problemas com que acho que todos nós e os portugueses se vão confrontar, não saber exatamente aquilo em que acredita o Dr. António Costa. Sente-se feliz? Sinto feliz. Há dias em que a felicidade é maior, outros menores, mas sou uma pessoa globalmente feliz. Muito obrigada por esta conversa, Miguel Poiás Maduro. Foi um gosto e um luxo ter-nos recebido nesta conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, El. Despedimos-nos de Miguel Poiás Maduro, despedimos-nos também de si. Até para a semana com mais conversas, sempre com vida. Até lá.